gente! Estamos começando com mais um Papo Reto comigo, a Cris Bortoncello. E hoje eu vou falar sobre toque e quero trazer aqui questões importantes sobre esse transtorno que acomete em torno de 2,5% da população. Eu quero trazer esse Papo Reto de um jeito muito leve, que é o jeito que eu costumo conduzir os atendimentos no consultório. Semana passada eu falei sobre toque, hoje eu vou falar de novo, trazendo aí questões importantes para que a gente possa pensar um pouco mais fora da caixa. Seja quem vai participar aqui comigo assistindo paciente com toque, conhecido de alguém que tem toque ou profissionais da área psi. Eu quero trazer dicas para os profissionais e, ao mesmo tempo, quem não for profissional, que possa entender um pouco sobre quais são os conceitos, como é que o tratamento tem que se encaminhar, para que vocês possam cada vez mais buscar especialistas na área. O meu intuito com as lives é de que as pessoas possam se aprofundar cada vez mais sobre esse tema, compreender e a gente possa tá sempre atualizado sobre esse tema. Sejam todos bem-vindos. Elissandra, oi Mel, sua linda. A Mel foi a finalista do The Voice Kids do ano passado, gente. Que honra ela tá aqui assistindo a minha live. E a gente vai falar sobre toque porque eu parei para pensar e me dei conta que fiz meu mestrado, fiz meu doutorado sobre isso. É um assunto que eu domino bastante. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro. Já atendi mais de 300 pacientes, seja em grupo e seja também individualmente. Dou supervisão para muitos profissionais e dou aulas de pós-graduação sobre isso. Boa noite, Vanise. Oi, Ellen. Sejam todos muito bem-vindos aqui. A cada tanto, quem quiser, tragam perguntas. Eu vou e volto. Eu fiz até umas anotações aqui para que eu possa não me perder, né, dentro daquilo que eu penso em falar. Mas, por favor, eu posso parar a qualquer momento para estar respondendo aí para vocês as dúvidas e perguntas que, por um acaso, vocês queiram trazer, tá? O que eu anotei aqui de questões importantes que eu acho que são fundamentais para a gente estar enquanto profissional ligado no que é importante e significativo e também para que os pacientes com toque, quando vão buscar o tratamento, estejam por dentro de como é que o tratamento tem que ocorrer. Por que eu tô falando isso? Não é incomum eu receber pacientes e, ao desenvolver o tratamento, os pacientes me trazerem feedbacks do tipo: ah, meu terapeuta nunca fez isso comigo, isso nunca aconteceu, nunca me pediram para fazer dessa forma, nunca olhamos este aspecto. Então eu quero realmente aproveitar e trazer alguns pontos importantes das coisas que eu procuro observar nos atendimentos clínicos, para que tanto o paciente quanto o psicoterapeuta possa estar ligado sobre coisas que talvez eles deixem para trás e que são muito significativas para que o tratamento ocorra com sucesso. Eu sempre digo aqui, né, nesses papos retos, que é fundamental que a gente possa ir com tudo para cima do toque para diminuir bastante os sintomas do toque ou eliminá-los. Eliminar não significa que o paciente não vai ter mais nenhum sintoma, porém, ele pode chegar no que a gente chama de sintomas subclínicos, né? Que a pessoa não chega a ter o diagnóstico fechado depois. Então, a ideia é trazer um pouco essas questões. Então, a primeira coisa, quando uma pessoa, independente do diagnóstico, chega no consultório, é a gente fazer uma boa relação de vínculo com esse paciente. A relação de vínculo, tem vários estudos falando sobre a importância e o significado da relação terapêutica e do quanto ela por si só já traz motivação para o paciente, já faz o paciente se engajar, ajuda o paciente nos enfrentamentos. Então, é muito significativo que a gente não saia correndo e trazendo muitos questionamentos a ponto do paciente não se sentir confortável de trazer as demandas que ele traz. E aí tem uma questão importante que eu quero trazer para vocês, que nem sempre o paciente vai marcar a consulta com a gente e já vai sair dizendo que tem toque.
Muitas vezes o paciente chega no consultório no primeiro momento trazendo outras questões de depressão, de bipolaridade, de ansiedade, e ele vem para tratar essas outras questões. E ao longo do tratamento a gente vai descobrindo aí que o paciente tem o TOC. Então é muito comum que o paciente venha por essas outras questões aí que eu acabei de falar. Sejam todos bem-vindos. Mandem perguntas, mandem questionamentos. É muito melhor esse papo reto quando vocês participam comigo, viu, gente? Ai, Marina, que linda, que bom, que bom. Eu vou seguir falando sobre TOC aí, e hoje até eu ia entrar mais nas questões das dimensões dos sintomas, e eu acabei optando por não entrar nas questões das dimensões de sintomas, porque eu pensei o seguinte, não, eu falei sobre TOC de uma forma geral, sobre tratamento, porém, eu ainda recebo pacientes que trazem várias lacunas dessas que eu quero trazer para vocês, para que vocês possam se sentir mais fortalecidos, seja no tratamento de vocês ou seja nos atendimentos. Boa noite, meu amor, maridinho entrando. Ele é corajoso de entrar, porque semana passada eu dei dicas e falei coisas de toques dele aí. Então, ó, corajosíssimo em entrar aí nessa live de hoje. Mas então, o paciente chegou no consultório, ele vai trazer lá suas demandas, não tenham pressa. Estabeleçam um bom vínculo com o paciente para que ele possa se sentir que esse lugar é um lugar de escuta aberta, que não tem criticismo, que não tem julgamento. Porque vamos pensar assim, se o paciente chega e ele tem sintomas relacionados à agressividade e sexualidade, por exemplo, ele pode ter muita vergonha e medo de falar sobre essas questões e de ser julgado pelos terapeutas. Então é muito significativo quando a gente deixa muito claro para o paciente que existem vários sintomas que inclusive os pacientes têm medo, vergonha ou nojo de falar e que por isso a gente precisa construir esse ambiente muito aberto de uma construção em conjunto ali com o terapeuta. A Gabi tá falando, Cris, poderia falar sobre como fechamos o diagnóstico. Então, bom, na live da semana passada eu falei, né, que o TOC é caracterizado por obsessões e compulsões. As obsessões são esses pensamentos repetitivos que pipocam na cabeça, que causam angústia, nojo, medo, né? E que na tentativa de tentar se livrar dessas obsessões, o paciente vai lá e executa os bons rituais, que a gente vai chamar de compulsões, né? Dependendo da dimensão de sintomas que esses pacientes têm, as compulsões vão estar a serviço disso. Então, por exemplo, se eu tenho sintomas relacionados à contaminação, eu posso ter rituais de lavagens, de banhos demorados, de lavagens de mãos, né? Ou eu posso, por exemplo, não passar na frente de um cemitério por medo de me contaminar, ou de pegar uma doença, ou não entro num hospital. Então, que são os comportamentos muitas vezes evitativos, né? Eu faço tentativas de deixar de entrar em contato com essas coisas para que eu não me desorganize emocionalmente. Bom, então, tem várias Gabs aqui hoje. O que acontece? A gente, para pensar em transtorno psiquiátrico, tem que ter duração, intensidade e frequência. E a gente tem que ter prejuízo. No manual classificatório do DSM-5-TR, ele fala lá em 1 hora de sintomas. Se a pessoa passou durante o dia inteiro tendo 1 hora de sintomas, sejam eles somados, obsessivos ou compulsivos. Às vezes os pacientes relatam como se fosse mais leve do que é, né? Porque tem coisas que eles consideram que não é um problema. Então, por exemplo, se o paciente tem, ainda pensando nos sintomas de contaminação, e ele não consegue ficar, dormir, deixando a louça para lavar no dia seguinte, a justificativa que ele pode me dar é: não, Cris, mas quem não dorme com a louça limpa é uma pessoa relaxada, pessoa que não tem capricho, né? Então, ao fazer essa entrevista diagnóstica com o paciente, a gente precisa também prestar atenção nas coisas que podem estar por trás para avaliar se de fato o paciente consegue ficar
nesse caso que eu falei, dormir com uma louça suja para deixar para que a louça seja lavada no dia seguinte. E aí a gente vai somar esse tanto de rituais e de obsessões que a pessoa teve ao longo do dia e ver se ele vai preencher esse critério de 1 hora. Às vezes, pode ser que não preencha esse critério de 1 hora, porém, já aparecem prejuízos significativos. Então, a gente também precisa fazer essa avaliação do prejuízo. Quanto está interferindo? Se é uma criança adolescente e não está indo para a escola, não está recebendo ninguém em casa, pessoas que não recebem visita porque vai desorganizar a casa em termos de simetria, ou acham que vai contaminar, ou acham que a pessoa vai chegar com uma cor de roupa que tem a ver com um mau agouro e isso não vai ser legal, então já nem recebe. Não sai na rua porque vai passar na frente de um gato preto, isso pode ser um mau sinal. E por aí vai, dependendo das dimensões de sintomas. Eu já leio a tua pergunta, Vanise. Existe uma escala que é padrão ouro, que está traduzida para o Brasil, que se chama iBox. É uma escala de avaliação de sintomas do toque. E essa escala, a gente começa a considerar, então, o diagnóstico se for preenchida e ela der um resultado, são 2 folhas, tá? Uma folha, a primeira folha vai ver as obsessões, a segunda folha vai ver as compulsões. Ela tá... gente, tá? Eu não me lembro agora, mas acho que na minha bio do Instagram, tá? Se não, ela tá no site da URGS, é www.ufrgs.br/toque. Tem lá as escalas, tem a escala de acomodação familiar, tem a escala de crenças obsessivas, que foi uma escala que eu traduzi, validei e vi as propriedades psicométricas no meu mestrado. Tem também o manual do Cordioli para tratamento, que é um manual que a gente imprimia para uso em pesquisa, não tem a ver, entre aspas, né, com os livros do Cordioli. Existem os livros do Cordioli que são maravilhosos, que estão para venda. E esse material é um material que ele é sequinho, que os pacientes se guiavam por ele e que ele serve de um grande guia para os terapeutas saberem como conduzir o tratamento. Tem informações muito importantes e significativas. Lá tem também o manual que eu desenvolvi no meu doutorado, que foi voltado para os adolescentes com toque, mas que também pode ser usado para os adultos e para crianças menores. Tem uma linguagem super clara, super limpa. E tem a lista de sintomas dentro dos 2 manuais, são listas um pouco diferentes. A do meu é um pouco mais enxuta, porque os pacientes adolescentes não têm muita paciência de responder. Fiquem à vontade, abram, imprimam, se debrucem nesse material. É um material que vai trazer muita informação. Mas voltando para o diagnóstico, então, nós temos essa escala iBox. Se ela der na soma um resultado maior que 16... a partir de 16, a gente começa a considerar, então, que o paciente tem toque, tá? Deixa eu ver aqui a Vanise, paciente com pensamento de morte, ele está no supermercado e ouve a serra no açougue e sua mente é inundada de pensamentos de morte, sangue, faca, ele faz orações. As orações são o que a gente vai chamar de rituais mentais, provavelmente, que ele vai fazer na cabeça. E isso é um dado importante, Vanise, que tu traz, porque como essas compulsões elas não aparecem, às vezes as pessoas e até os próprios profissionais acabam não perguntando e não contabilizando esse tempo todo de rezas que esse paciente vai fazer. Eu fico com um pouco de dúvida só, né? Porque obviamente tu traz aqui um trechinho, uma parte. Fiquei pensando muito nas questões de aspecto de ansiedade, né? E o que ele acha que vai acontecer? Ele acha que vai pegar essa serra e vai ele ser agressivo com alguém? Ou ele acha que essa serra vai atacar ele, entende? Porque geralmente, relacionado às coisas de conteúdo agressivo, a pessoa vai passar por uma faca, por exemplo, ela acha que vai ter um impulso de ação de pegar essa faca e vai pegar essa faca e vai esfaquear alguém, então ele é uma pessoa agressiva e uma pessoa má. Então, e aí isso fica pipocando na cabeça. Então, é interessante saber, Vanise, o que passa na cabeça dele, qual é a consequência, o que ele acha que vai acontecer quando esse barulho do sangue, ou tu tá te referindo a esse sangue da carne que vai jorrar e essas gotas de sangue vão contaminar ele e ele vai pegar uma doença e por isso ele pode morrer. Daí vai mais para as coisas do toque também, tá? Então é bem importante e significativo a gente tirar a dúvida sobre essas coisas.
A Ju está falando como é o enfrentamento quando não consegue ver sujeira, móveis e casa. Bom, de novo, né? Uma frase assim mais solta é um pouco mais difícil de eu te responder. Deixa eu pensar aqui, um enfrentamento quando não consegue ver sujeira. O tratamento pro toque é o enfrentamento. Aí a gente tem que entender melhor o que é esse não consegue ver sujeira, né? Então, por exemplo, eu já tive pacientes que não conseguiam chegar da rua com a roupa e sentar no sofá. Tinha um paninho. Só conseguiam sentar com a roupa da rua se tinha um paninho no sofá. Ou chegavam em casa, tinham que tirar a roupa e lavar a roupa. Porque consideravam que estavam sujos, né? Não havia nada aparente de sujeira, mas eles consideravam bom sair na rua, tinha poeira, tinha pessoas que tossiram, que espirraram e tal, então eu estou contaminado e preciso me trocar. Como é que eu fiz esse enfrentamento? A gente começou, primeira coisa, ajudando esse paciente a chegar da rua com a roupa da rua, que ele considerava contaminada, mas que a gente sabe que não é, e sentando no sofá mesmo com o paninho. E depois, num segundo momento, tirando esse paninho e sentando no sofá. Porque a exposição é a grande libertação do toque. Então a gente vai ter que tentar entender o que tá por trás, né? Que sujeira é essa? Ele enxerga essa sujeira, ele não enxerga, é uma sujeira aparente, para que a gente possa fazer esse enfrentamento gradual. Porque muitas vezes, dependendo da força da ansiedade, do medo que esse paciente tem diante das questões do toque, a gente vai precisar fazer esse enfrentamento por etapas. O que acontece na prática? Quando a gente faz a lista de sintomas, que a gente vai fazer grau de ansiedade 1, 2, 3 e 4, a gente começa o enfrentamento por todas as tarefas da lista, que é grau 1, que é mais fraco, que o paciente não vai ser tão acometido pela ansiedade e ele vai conseguir se sentir efetivo. E automaticamente, aquilo que é 2, 3 e 4 vai enfraquecendo, tá? Não é uma coisa assim que é dita, vai enfraquecer e aí a gente fica cuidando. Mas a pessoa vai fazendo o tratamento aqui, nas coisas mais leves, e quando ele chega nas coisas mais graves, já não é mais tão forte quanto era. Porque esse enfrentamento, essa sensação de completude, de eu consigo, de se sentir orgulhoso, vai dando esse chão para a pessoa também se sentir mais efetiva para os enfrentamentos, e ele começa com toda uma parte do tratamento de racionalizar as coisas, de compreender as coisas, da psicoeducação do toque, e já não tem mais o peso, ele já começa a melhorar o insight dele e a crítica que ele tem sobre o toque. Deixa eu ver aqui, a Vanessa está falando, ela passa rezando o dia todo, se cobra ao extremo, se propõe fazer algo tipo ir na missa, rezar o terço e não faz, passa o dia todo se cobrando. Tá, mas aí, né, Vanessa, ela não vai pra missa, quer muito ir pra missa e não vai pra missa, mas reza mentalmente, né, ou reza em casa, que acaba sendo um ritual pro toque e daí não adianta. Se tu tá me dizendo que ela passa o dia inteiro e ela acaba não conseguindo sair, isso é um sintoma grave, gravíssimo. Então, a gente tem que verificar com essa paciente qual é a lista de sintomas, pega o manual do Cordioli, eu pego o manual que eu desenvolvi para os adolescentes, passa a lista de sintomas com elas e começa a fazer os enfrentamentos a partir do mais fraco para que tu possa chegar lá na frente. De novo, o paciente, quando nos busca para tratar toque, ele quer tratar aquilo que mais atrapalha a vida dele. Ele tem pressa. Ele quer meter o dedo naquilo que incomoda. Só que ele vai ter que esperar o tempo necessário para chegar lá. Porque se ele vai para o enfrentamento das coisas piores, ele vai ser tão difícil, vai ser tão desorganizador, que a probabilidade dele desistir é muito maior. Então a gente tem que explicar. Eu entendo que é difícil para ti, eu entendo que tu quer fazer esse enfrentamento, mas vai chegar a hora específica para que a gente possa fazer isso. E primeiro a gente tem que fazer o enfrentamento das outras coisas para poder chegar lá. A gente vai ter que dar uma pisadinha no freio e segurar esse paciente para ele não acelerar o passo, porque acelerar esse passo pode colocar o tratamento todo abaixo.
A Marina tá falando, a psicoeducação seria o primeiro caminho quando há alguns pacientezinhos com medo de verbalizar as obsessões nas sessões. Sim, a psicoeducação, ela é super importante. Eu comecei falando ali, né? A primeira coisa é estabelecer um bom vínculo, né? Eu gosto de fazer um genograma para entender, assim, qual é a história familiar, quantos familiares com toque tem na família ou com outros transtornos. Então, acho que isso é bem significativo. Eu gosto de fazer uma linha do tempo do toque com o paciente para ver, assim, quando é que iniciou os sintomas desse paciente. Eu gosto de investigar possíveis traumas, mas antes disso a gente pode até psicoeducar. Como é que a gente psicoeduca, gente? Ó, esse livrinho do toque é de criança, ele serve para psicoeducação até de adultos, já usei muito, eles adoram por causa das figuras. Esse é um outro livro de psicoeducação para toque. Tem o filme Toque Toque, que serve para psicoeducar de um jeito mais divertido, mais despojado. Tem outros filmes aí que a gente vê, né? Teve novelas também que trazem pacientes com toque. A gente pode fazer recortes de jornal, a gente pode explicar, a gente pode dar material de leitura para eles, né? E a própria lista de sintomas, o que eu recebo de feedback é o seguinte, quando eles vão preencher. Eu dou para eles preencherem e depois eu repasso. Quando eles dividem os sintomas de 0 a 4, eu repasso um por um para enxergar o que tá por trás. Então, o psicoterapeuta, ele tem que ser organizado, ele tem que anotar o que o paciente tem anotado na casa dele, a gente tem anotado também, e a gente vai retomar. Eu coloco datas do lado, dos dias das escolhas dos sintomas, para a semana seguinte ver se ele conseguiu fazer ou não. Eu coloco cores diferentes para marcar o que está sendo combinado e a gente vê o que ele está conseguindo se sentir efetivo e se ele não conseguiu, por que é que ele não conseguiu. E aí, em cima disso, a gente vai sempre psicoeducando. Porque o toque, para uma pessoa, ele dá a entender que tem a ver com contaminação. E com a outra, ele tem a ver com nojo de outras coisas, né? Ele diz assim, não, eu não vou, não tem a ver com me sentir que eu vou pegar uma doença. Mas eu vou ficar sujo. E se eu ficar sujo, daí tem uma outra crença que tá por trás. Então também é importante. A gente pode psicoeducar também mostrando um modelo cognitivo do toque, um ciclo do toque. Eu fiz um ciclo do toque mais simples, eu coloquei lá no meu feed, né? Vocês podem ir lá, podem pegar, podem abrir o Instagram e mostrar, olha só, né? O paciente tem um pensamento de que tocou no dinheiro, uma situação, daí pensou que podia se contaminar porque o dinheiro é uma coisa suja. Que pena que eu não tenho aqui uma nota de dinheiro na hora aqui pra mostrar pra vocês. E aí, o paciente pensando isso, que são coisas que a gente aprende lá na nossa infância, né? Como é comum as crianças pequenas pegarem notas de dinheiro e os pais gritarem, vai lavar suas mãos, essa nota é super suja, tu vai te contaminar. Porque de fato o dinheiro é sujo. Mas a gente não pode ficar aprisionado pelos nossos pensamentos. Então, a pessoa pensa que o dinheiro é sujo, ela aprendeu isso na cultura da sua família, muitas vezes, e ela aprendeu também que ela tem que lavar as mãos. Aí ela corre e lava as mãos e dá uma sensação de alívio, porque parece que ela está protegida porque lavou as mãos. Mas esse ciclo se perpetua e vai acompanhando esse paciente uma vida inteira. O prognóstico do toque, se não for tratado, é um prognóstico ruim, porque ele tem um curso crônico. Ele tende a avançar e piorar ao longo da vida. Raramente ele desaparece por completo, né? Então a gente tem que estar muito atento a tudo isso para que a gente não deixe o toque crescer cada vez mais. Deixa eu ver. Aqui só para complementar o que tu trouxe, né, Marina, que o paciente com medo de verbalizar as obsessões das sessões. Quando o paciente tem contato com a lista de sintomas e que chega lá naquela parte das obsessões de conteúdo sexual, religioso, agressivo, a gente vai trazendo, e de preferência trazendo exemplos, o que acontece? O paciente diz, meu Deus, tem isso, tem isso. Então, ele diz assim, não sou só eu, né? E boa noite a todos que estão chegando, Kelly, Bruno, Igor, sejam todos bem-vindos. O que acontece? A gente vai falando pro paciente, ele vai se sentindo escutado. Na terapia de grupo,
tem esse efeito que é muito legal, quando eles estão em grupo e eles olham o outro, falam lá uma coisa, eles dizem, meu Deus, ele tem aquilo, eu não tenho isso, não, o que eu tenho é uma outra coisa. E a pessoa se sente realmente amparada, acolhida por tudo isso, tá? Vanise, deixa eu ver, ele vai ser agressivo com alguém, tá? Então, provavelmente, o que eu penso que ele pensa, né, é que ele vai pegar essa serra ou algo desse jeito e ele vai ser agressivo com alguém. A técnica específica para isso, Vanise, é a escrita da carta, tá? Na escrita da carta, ele tem que escrever que ele vai fazer exatamente tudo aquilo que ele teme que aconteça. E essa vai ser a exposição, e o final da carta tem que ser um final horrível. Lá no manual do Cordioli tem isso explicado, no manual que eu desenvolvi para adolescentes também tem isso explicado. Entra lá na bio, baixa, imprime, olha esse material, te debruça, mas não começa os enfrentamentos por isso, começa pelas coisas mais leves e de preferência, sintomas de simetria, de organização, de acumulação, todas as outras coisas primeiro. Porque a escrita da carta é super desorganizadora emocionalmente para a maioria das pessoas. E até vou dizer o seguinte, é significativo que a gente possa fazer essa escrita da carta junto com o paciente. Muitas vezes, porque tem pacientes que ao fazer a carta, eles ficam muito nervosos, eles tremem, eles choram. Eles precisam se sentir acolhidos, amparados. E aí, com a história da gente estar muito online, atendendo muito online, tem essa facilidade da gente poder atender pessoas a longa distância, mas às vezes só o fato da gente não ter o contato tão próximo possa fazer o paciente se sentir, né, mais afastado. Então eu gosto de usar assim, né, uma fala que é: bom, então tu tá escrevendo a tua carta agora e nós estamos aqui de mão, eu tô de mão contigo, tá sentindo a minha mão, tô apertando a tua mão. Para que ele sinta assim que ele não tá fazendo essa carta sozinho, que ele tá amparado, que tem um profissional especialista que tá junto com ele, que sabe o que tá fazendo e que nada de ruim vai acontecer enquanto ele escreve essa carta. Deixa eu ver aqui o que a Kelly falou. Pacientes com toque sempre dirige. Paciente com toque sempre dirige, mas acha que passou no sinal vermelho, ocasionou um acidente, ele sempre volta para averiguar ou pergunta muito para a esposa se passou no sinal ou se ocasionou um acidente. Olha só, Kelly, isso é super comum. Tive vários pacientes que, ao trajeto de chegar no consultório, achavam que tinham atropelado alguém e davam a volta na quadra, né? E para verificar se tinham atropelado alguma pessoa, se tinha acontecido alguma coisa, prestavam atenção no telefone para ver se ia ter alguma ligação de alguém dizendo que ele havia atropelado, checavam com a família, com amigos e tal. Muita psicoeducação sobre isso, né? Colocar isso na lista de sintomas de enfrentamento. E aí a exposição primeira é não voltar, né? A gente vai psicoeducar, a gente vai falar, tá bem, mas o carro balançou, aconteceu alguma coisa, a gente tá psicoeducando. A gente tá checando os fatos, a gente tá fazendo uma avaliação de evidências para verificar se realmente acontecer. Então tu não vai voltar. E a gente traz também o exemplo de que outros pacientes já tiveram para que ele se sinta acolhido e não pense que é uma loucura. Eles trazem muito isso, eu tô ficando louco, é uma loucura da minha cabeça. Então, poder trazer que outras pessoas também tiveram a mesma coisa dá um certo alívio para a pessoa não se sentir tão fora, assim, porque as pessoas não o pensamento do toque, a obsessão, ela é tão nada a ver para nós, para quem não tem toque. Mas para aquela pessoa que tem toque faz todo sentido. Então a gente precisa conversar sobre essas coisas bastante. Deixa eu ver o que a Gabi botou. Obrigada, Cris. Às vezes pacientes não acreditam no diagnóstico como se isso fosse um rótulo de doido e como os pensamentos obsessivos de diagnóstico algum dia possa vir a prejudicar a vida profissional. Então, tem uma entrevista no Jô Soares que foi feita com o cantor Roberto Carlos. Meu sonho de consumo, gente, era atender o cantor Roberto Carlos, né?
porque eu acho ele, assim, uma pessoa formidável e uma pessoa que falou em público que tinha toque, e foi um dos primeiros a dizer que o que começou a fazer ajudar ele foi a terapia cognitivo-comportamental. E ele traz na entrevista com o Jô lá situações onde o toque dele atrapalhou ele não conseguia sair de uma igreja e tal, entre outras coisas. Uma atriz também, a Luciana Vendramini, trouxe muito isso, ela ficava horas e horas e horas no banho. Ela acabou deixando de atuar na época porque ela não conseguia dar conta, tamanho prejuízo que o toque traz. Então, às vezes, o paciente tem um insight mais pobre, ele não consegue enxergar os prejuízos. Somos nós, os profissionais, que temos que trazer esses apontamentos para que o paciente possa enxergar esses prejuízos. Ai, hoje eu tô com espasmo terrível no meu olho, tá me atrapalhando, tô até babando aqui no canto da boca, gente, coisa triste. Mas vambora! Deixa eu ver aqui que a Ana falou. É normal várias pessoas da família terem toque? Sim, em geral, Ana, quando a gente tem um paciente que tem toque, nem sempre ele tá sozinho, né? Às vezes tem pacientes que têm toque e às vezes tem familiares que têm ou toque ou personalidade obsessiva, né? Que daí é mais voltado para um transtorno de personalidade, é um pouco diferente do toque, mas tem muita rigidez, muito perfeccionismo, muito criticismo, e isso atrapalha bastante, porque se eu convivo num ambiente que todo mundo faz de um jeito, e aí eu começo a me tratar e vejo que tem que mudar esse jeito, fica muito complicado no ambiente familiar. Então é muito importante e significativo que também existam consultas com os familiares, para que os familiares também possam estar psicoeducados sobre isso e a gente poder falar sobre a questão da acomodação familiar, que foi um tema que eu trouxe no Papo Reto da semana passada, tá? Esse amarelo eu tenho. Eu não entendi o que é esse amarelo, Ana, que tu tá falando aí. Se é o amarelo do sinal, que o sinal fica amarelo e tu pensa que atropelou alguém ou que bateu em alguma coisa? Fala aí pra nós. A Cibi tá falando, lembro do grupo do Hospital de Clínicas em que tu lambeu uma nota de R$2. Ah, tu tava lá? Que coisa boa isso! Pois então, eu posso contar essa história. Eu amo tratar toque. E eu não saio lambendo nota de dinheiro todas as vezes, tá, gente? Deixa eu explicar. As pessoas acham que eu sou uma lambedora de nota de dinheiro, eu não sou. Porém, em algumas situações, quando eu vejo que no grupo dos pacientes com toque, ou até no consultório, esse é um sintoma muito significativo, né? Às vezes eu passo a nota de dinheiro no rosto, eu passo a nota de dinheiro no chão, depois passo no rosto, e dependendo da situação do paciente com toque, que eu vejo que vai ser significativo para ele, por que não lamber uma nota de dinheiro? Quais são os riscos de botar uma nota de dinheiro, né, na boca? Então, às vezes, isso vai ser super impactante, né, para o paciente, e isso pode dar uma virada de chave para que esse paciente acabe conseguindo fazer os enfrentamentos. Então, eu já ouvi falas assim, né, eu quase não consegui fazer, eu me lembrei que a Cris, a louca da Cris, lambeu a nota de dinheiro e daí eu consegui fazer. Eu fico super feliz de saber que, de alguma forma, a minha exposição, que foi uma das coisas que eu coloquei aqui na lista, que é importante também a gente, enquanto profissional, fazer, pode ser uma virada de chave para que o paciente possa fazer os enfrentamentos, tá? Eu espero que tu tenha gostado do grupo, Cibi, que tenha sido produtivo e interessante. Que mais? Vamos ver se temos mais perguntas, senão eu vou seguir. Deixa eu ver aqui. Gabi, Cris, por ser crônico, vejo que isso desanima alguns pacientes, trazendo desesperança com o tratamento. Mas, Gabi, vou te dizer uma coisa. Vocês conhecem alguém que não tenha nada? Eu não conheço ninguém. Cada um de nós tem alguma coisa. Se não é físico, é mental. O problema é que a gente ainda está numa sociedade com muito criticismo e com muito julgamento, principalmente para as questões mentais. Tem pessoas que têm problemas para caminhar, tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não escutam, tem pessoas que têm dificuldade de se comunicar, enfim, né? Uma série de coisas. Então, eu acho que, por isso eu falo assim muito da importância e do significado de uma boa relação terapêutica, para que a gente possa conversar sobre essas coisas. E eu digo assim, tu conhece alguém que não tem nada? Eu não conheço mesmo, de verdade.
Todo mundo tem alguma coisa, pode ser uma unha encravada no dedo do pé, mas tem. E a gente tem que sair desse lugar de que uns são melhores do que os outros, de que uns são maiores do que os outros. Todos nós vamos pro mesmo lugar o dia que a gente morrer. A gente vai pro caixão. No caixão não tem dinheiro, não tem joia, não tem nada. Não tem nada. Então a gente precisa olhar para esse lugar onde a gente reconheça que todos nós somos iguais, nós somos irmãos, nós somos pessoas que a gente vai... que não tem diferença, que somos semelhantes. A gente muda um pouco o nosso jeito de pensar para uma coisa ou outra, mas... e obviamente, dependendo da história de vida e como é que a gente fez a leitura disso, a gente vai ter caminhos diferentes, mas em termos diagnósticos, não é sobre julgar o outro ou dar um nome para ter o julgamento, mas explicar, olha, esse transtorno, ele tem um curso crônico, isso significa que se tu não fizer nada, ele pode piorar. Mas se eu tiver uma diabetes e eu não aplicar insulina, quais são as consequências disso? Se eu for um hipertenso e eu não tomar o medicamento para pressão, o que isso pode acontecer? No toque é a mesma coisa. Então, tudo depende do jeito que a gente explica e muitas vezes eu ajo com uma coisa que a gente usa muito na DBT como um disco riscado. Eu falo a mesma coisa de formas diferentes várias vezes, até que entre na cabeça do paciente com toque para que ele compreenda que somos todos seres humanos, que todos nós temos coisas e dentro das questões a gente vai tentando achar um lugar para ajudá-lo no tratamento. Vanise está perguntando, toque e depressão, poderia falar um pouco? Pois então, Vanise, quando a gente tem o toque mais a depressão piora o toque, né? O que eu quero dizer? Eu gosto de usar assim, a metáfora que quando a gente tá deprimido, parece que a gente tem pezinhos nos pés, nas pernas, né? Sabe aqueles pezinhos que a gente coloca assim pra fazer exercício físico? Essa sensação que eu tenho, a pessoa tem a perna mais arrastada, é mais difícil, é mais complicado. E o toque piora um pouco. Então, antes da gente sair tratando o toque, a gente precisa estabilizar o paciente. Seja da depressão, seja da ansiedade, seja da bipolaridade. Porque ao fazer os enfrentamentos, a pessoa vai ficar muito ansiosa e ao ficar ansiosa vai ficar difícil de lutar. Então é muito significativo que a gente possa deixar esse paciente mais estabilizado. A Sinopsis entrou aqui, que honra, editora Sinopsis, já nem sei se estão aqui ainda ou se já saíram, mas eu tô muito honrada, a editora que faz todos os meus livros com muito carinho, com muito amor, né? Eu sei que eu tô devendo coisinhas pra eles, eu já estou fazendo. Não me cobrem, já estou fazendo. Tô muito orgulhosa aqui de ter o pessoal da Sinopsis aqui. Deixa eu ver, Kelly. Cris, como trabalhar o toque com a família do paciente? Pois então, eu não trabalho só toque com a família, tá, gente? Eu gosto muito de trazer a família, os esposos, as esposas, namorados, seja quem for, que eu considerar que é significativo. Porque, obviamente, se o paciente autoriza, né? Porque a gente pode ter riquíssimas informações sobre esse paciente, né? A gente, quando vai para terapia, todos nós, a gente traz a nossa visão sobre aquilo. Não quer dizer que seja aquilo, daquele fato mesmo. E também não quer dizer que a família esteja certa e nós errados. Porém, olhar sobre várias perspectivas de uma mesma situação pode nos dar, enquanto profissionais, uma amplitude para pensar sobre isso e também para o paciente essa flexibilidade cognitiva. Ele entender que existe a verdade verdadeira dele, mas também existem outras verdades. Eu faço sessões junto, eu faço sessões às vezes separado, se o paciente me permite. Eu faço sessões de resolução de questões significativas da infância, muitas vezes, porque quando a gente vai olhar, né, até tinha colocado aqui, às vezes o paciente tem alguma situação traumática da infância que ele viveu com a família, e aí a gente precisa tentar resgatar um pouco isso e falar um pouco sobre isso, e isso vai dar
uma melhorada na relação da família, a família vai entender sobre os sintomas, eu vou psicoeducar sobre o que pode e o que não pode. No Manual do Cordioli tem uma sessão só sobre acomodação familiar, fala lá o que pode e o que não pode. No meu manual tem também falando sobre acomodação familiar, um pouco menos, porque os adolescentes não têm muita paciência, mas também para os familiares estarem atentos e por dentro de tudo isso. Ana tá dizendo aqui, e o livro amarelo... Ah, o livro amarelo que tu tem! Muito bem, Ana, verdade. O livro amarelo que tu tem. Já estava pensando aqui que era alguma coisa de toque de sintoma relacionado à cor, que poderia acontecer alguma coisa. Então tá bom. Tinha esquecido desse detalhe, Ana. Agora que eu me lembrei que tu tem o livro. A Ju tá falando, e quando ele te fala que tem bactéria, vai ficar doente. Pois então, e quando ele fala que tem bactéria? A gente já nasce com bactéria? E a gente sai de dentro das nossas mães e a gente está exposto à bactéria o tempo todo. As bactérias fazem parte da vida. A gente não pode entrar dentro de um vidro e ficar protegido e achar que nada vai acontecer com a gente, porque na verdade, né, tem bactérias boas e bactérias ruins. E isso faz parte, a gente precisa... me fugiu a palavra agora, né? Mas aprender a resistir a essas bactérias, né? Também circulando por elas. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu, gente? Vocês podem não acreditar. Quem me conhece sabe que eu tô falando a verdade. Verdade verdadeira. Eu não fico doente. Eu lambo nota de dinheiro, eu faço horrores. Eu não fico doente. É raro ter uma virose, eu ficar doente, eu ficar de cama. Raríssimo. Pra eu desmarcar uma consulta com meus pacientes... Ou eu tô de férias, ou eu tenho um congresso, ou morreu alguém, ou alguma coisa grave, assim, que aconteceu com alguma pessoa. Mas comigo, né, raramente fico doente, é uma coisa que não acontece, tá? Quando você orienta sobre o dinheiro na boca. Eu nunca mandei nenhum paciente lamber dinheiro, tá, gente? Essa loucura quem faz sou eu, né? Obviamente que o dinheiro tem bactérias. Por que eu faço essa exposição? Porque eu quero mostrar pra eles o seguinte, olha, eu estudei tanto, me especializei, fiz mestrado, fiz doutorado, tô lambendo a nota do dinheiro, eu não ia me colocar em risco dessa forma se fosse acontecer uma coisa gravíssima comigo, né? Não é uma orientação que eu faço, jamais, mas eu posso pedir pra ele passar a mão no chão e passar no rosto pra ver se ele consegue lidar com essa poeira, com essa sujeira, né? A gente vai testando essas coisas. O que eu quero é que a pessoa saia daquele lugar extremo que ela tá de 8 horas, 10 horas de banho, pra chegar numa pessoa que consegue ir no restaurante, por exemplo, e pegar um prato sem passar um guardanapinho em cima, ou sem deixar de ir no restaurante porque pode ser que o prato não tenha sido bem lavado. São essas coisas, que a pessoa possa ter uma vida normal, mais fluida, né? Sem ficar prisioneiro desses pensamentos. Vamos ver se tem mais perguntas. Tu tá rindo, Jus? Devido à pergunta, exemplifiquei sobre o dinheiro. Ah, tá. Entendi. Deixa eu voltar na tua pergunta, então. Ah, tá. Mas acho que respondi, né? As bactérias fazem parte da vida. Os cachorros têm... A minha filha ama bichos, tá? E aí eu digo assim, esse cachorro bafento. Eu digo assim pra ela. E ela diz assim, bafinho de cãozinho não tem problema nenhum. Pra mim tem, pra ela não tem, né? O que é isso? É o que cada um de nós considera que é normal e o que o outro não. Pacientes com toque que têm dimensão de sintomas de contaminação, talvez considerem as bactérias umas coisas terríveis. Mas tem pacientes com toque que não têm essa dimensão de contaminação e elas não dão bola para as questões de contaminação. Elas vão dar bola para as questões de agressividade sexual, religião, outras coisas. Então, até dentro do toque... Nem todo mundo tem todas as dimensões de sintomas. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? Deixa eu ver o que mais. Também confundem superstição e toque. Dentro do toque tem a dimensão que tá lá dos diversos, mas que vai falar da superstição, do espelho quebrado, do gato preto, não passar embaixo da escada, essas coisas todas. Aí a tarefa vai ser pegar um gatinho preto e fazer um carinho, né? E observar o que vai acontecer, passar embaixo de uma escada, entre outras coisas aí, né? E a superstição, até dei um exemplo outro dia, que eu tenho, né, um sobrinho e o meu chinelo tava virado. E aí ele disse assim, tia, desvira esse chinelo, alguém da família vai morrer. Não, né? Ninguém vai morrer. Até falei outro dia, minha filha bateu na madeira e disse, vou até bater na madeira, né, por acaso.
coisas que a gente aprende na vida com as pessoas que a gente convive. E eu falei, não tava lendo essa tua batida que tu bateu na mesa de vidro, é só na mesa de madeira. Ah, nem dou bola, mas falei assim que era pra desconstruir ela e fazer uma brincadeira. Porque como eu trato toque, as pessoas ficam muito ligadas nisso, a gente ri muito aqui em casa por conta disso. Deixa eu ver aqui, teria alguma orientação sobre paciente, esse é o Igor, né? Alguma orientação sobre paciente que frequentemente visualizam seus familiares mais próximos fazendo sexo ou em condições extremas de exposição. Quero entender essa, ou condições extremas de exposição. Bom, vou falar em cima do que eu tô lendo aqui, tá? Bom, se ele tá enxergando, visualizando os familiares mais próximos fazendo sexo, isso não é toque, isso é abuso, né? Isso já é uma outra coisa, porque ele não deveria estar enxergando os familiares fazendo sexo. Eu não sei se era isso que tu queria colocar, Igor, né? Mas foi isso que eu entendi, tá? Porque daí é exposição de fato. Mas o que eu acho é que, porque daí a gente pode pensar sintoma psicótico, a gente pode pensar abuso, pode pensar muitas coisas, tá? Tô talvez até viajando aqui no que eu tô dizendo. Mas o que eu acho que tu quer dizer é que ele imagina, ele tem um pensamento obsessivo de que a família tá fazendo sexo. E tem muitos pacientes dentro da dimensão de sexualidade, que entra lá religião, sexual, agressividade, que eles pensam isso, que eles vão ser um pedófilo, que eles podem fazer sexo e etc e tal. Daí a tarefa é a carta, aquela com o final ruim que tem no manual do Cordioli e no manual que eu fiz para os adolescentes. Mas essa é uma técnica que a gente cuida, a gente não sai fazendo ela, mesmo que o paciente insista. A gente vai fazer a lista de sintomas e vai percorrer todo aquele caminho e na hora certa, que eu não sei determinar qual é a sessão que vai acontecer, a gente tem que estar seguro, preparado e organizado para isso. Os protocolos, eles estão organizados em 12 sessões. Isso não significa que a gente vai tratar o paciente só em 12 sessões, gente. Porque o protocolo ele foi feito para um tratamento em grupo. E o tratamento em grupo nos hospitais, nos postos de saúde, ele tem que ter início, meio e fim. E aí, dentro dessa proposta, se tem as 12 sessões, que se dá resultado significativo, sim. Mas no consultório, que a gente tá ali, nós, o nosso paciente, a gente vai dentro do ritmo do paciente, dentro do tempo do paciente, a gente vai fazer mais técnicas relacionadas à psicoeducação, entre outras coisas, para clarear um pouquinho essas questões. Eu vou baixar aqui pra ver se o Igor vai escrever alguma coisa sobre esse negócio do sexo, que agora eu fiquei curiosa. Deixa eu ver aqui o que a Vanise botou. Cris, você é maravilhosa, de uma humildade incrível, dividindo conosco seus conhecimentos. Ai, obrigada, Vanise. Eu quero muito que as pessoas saibam mais sobre toque. Eu amo tratar toque, eu gosto de verdade, eu me sinto conectada com os pacientes com toque, eu sei que posso ajudá-los, mas eu não quero só eu ajudar, eu quero muito que as outras pessoas saibam essas informações para que elas possam ajudar também. O mundo seria muito melhor se os profissionais estivessem cada vez mais melhor preparados e mais capacitados. É por isso que eu vou lançar uma coisa mais adiante, mas daqui a um tempo, ainda tô bem de sangue doce, só curtindo esses papos retos que eu tô amando. E eu quero poder contar com a participação de vocês, porque eu acho que esse momento fica muito mais incrível quando vocês participam com perguntas do que só eu falando sozinha, entende? Então, muito obrigada por estar aqui participando. Deixa eu ver aqui o Igor, por exemplo, ir em uma igreja e imaginar que a mãe tá transando com o padre. Ah, só imaginação, entendi, Igor. É bem sintoma de toque. A tarefa é a carta. Ele vai escrever a carta dizendo que... Eu tô aqui, lá, mais adiante, tá, Igor? Vai escrever a carta dizendo que entrou na igreja e que viu a mãe tava lá escondidinha num canto com o padre, e a mãe fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, uma coisa horrível. Ele descobriu que a mãe era tudo de coisa mais horrível que ele imaginava. E aí a polícia veio, chegou e prendeu todo mundo e coisa e tal. Final tem que ser ruim. Ou daí ele foi preso porque ele estava sendo cúmplice de tudo aquilo e ele não foi capaz de fazer nada para defender as pessoas daquela mãe que era má. Alguma coisa assim que exercite nessa mãe, nesse paciente, a exposição de que ele é uma pessoa do mal porque pensou coisas do mal sobre a mãe e etc e tal. Tá? Oi, 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 gente. Quanta gente linda aqui. Deixa eu ver a Gabi. Cris, quando o paciente só tem compulsão mental, dúvidas e verificação, como começar a exposição?
Pois então, eu acho pouco provável, Gabi, que tenha só compulsão mental, tá? Em geral, tem outras coisitas mais que quando a gente vai olhar a lista de sintomas, aparecem outras coisas também, né? A gente pode usar, eu gosto de usar, até acho que vai sair semana que vem ou na outra, alguma postagem sobre o exercício do para, tá? Nem todo mundo gosta do exercício do para, mas eu considero que quando ele é bem feito, ele funciona muito bem, né? Que a gente quer tentar cortar o fluxo do pensamento. A pessoa às vezes fica muito presa naquelas obsessividades, daqueles pensamentos que não param, né? E eu gosto de ter, até não tenho aqui pra mostrar, aqueles atilhos, aquelas borrachinhas de dinheiro que a gente bota aqui. E aí a pessoa fala, bate com a mão e fala, para com isso, puxa o atilho e em seguida corre fazer algum tipo de distração, pode ser ler um livro, pode ser dançar, pode ser escutar uma música, seja o que for, para ocupar a mente e não ficar pensando nessas coisas, porque se é um ritual relacionado à reza, ele não vai poder fazer. Então começou a rezar, para com isso e sai imediatamente para fazer alguma coisa. Essa técnica tem também lá no manual do Cordioli e no meu manual também. A Marta tá falando, terei que sair, agradeço. Boa noite, obrigada pela tua participação, Marta. Todas as terças às 19h30 vem participar comigo, perguntar. Um beijão. Bruna, tem que ter que fazer uma oração antes de cada coisa importante no trabalho, mas não tem uma catástrofe por detrás se não fizer a oração. Isso seria um sintoma de toque também? Eu não sei se a pessoa não pensa que vai ter alguma coisa. Se tu disser assim, ó, tu não vai poder fazer a tua reza. Ah, não, mas eu tenho que fazer minha reza. Tá bom, mas eu tô te dizendo. Nós vamos fazer um teste, então. Tu não vai poder fazer. O que vai acontecer? Isso é importante a gente verificar com o paciente. Eu uso muito esse exemplo com as pessoas que bebem demais. Ah, eu bebo, mas dizem que eu bebo demais, mas eu não acho que eu bebo tanto. Então tá, então essa semana eu peço pra anotar. Tudo que tu beber, tu vai anotar. De álcool, né? Tudo que tu beber de álcool, tu vai anotar. A pessoa chega na semana seguinte e diz, eu não imaginei que eu bebia tanto. Parou pra prestar atenção. E enxergou coisas. Então, às vezes, ele acha que não tem nada, mas ao tu pedir pra ele não fazer, o que ele vai te dizer de justificativa pra continuar fazendo? Se ele conseguir ficar sem fazer, não é toque. Se ele não conseguir ficar sem fazer, daí é toque, tá? Cris, quando um item sai da lista de sintomas, deixa eu ver se eu não deixei ninguém pra trás, tá? Quando um item sai da lista de sintomas e o paciente tem um trauma emocional grande e comum, é comum o retorno desse sintoma que o paciente já tinha parado de fazer? É comum voltar esse sintoma e é comum voltar outros sintomas. E aí depende também do que tu fala de trauma, né? Porque pode ser uma situação traumática ou pode ser um traumatismo crânioencefálico e às vezes pode ter toque desencadeado por traumatismo crânioencefálico. Isso é uma outra coisa. Transtorno de acumulação também pode acontecer, né? Por causa de traumatismo crânioencefálico. Então, às vezes, até os pacientes com toque, eles têm remissão de sintoma, eles estão zerados ou quase zerados, não tem mais nada, vida normal, e acontece uma situação traumática e volta sintomas, mas voltam outros sintomas, diferentes daqueles que ele teve na vida. Por isso que quando a gente vai tratar toque, a gente não faz simplesmente uma lista de sintomas direto em cima dos sintomas deles. A gente também permite que eles observem quais são as outras dimensões de sintomas, para que eles possam aprender, enxergar e compreender quantas dimensões existem. Eles dizem assim, gente, eu não sabia, isso aqui é toque, olha só. Porque pode ser que volte um sintoma desta natureza lá na frente, né? Então, a gente tem que... Eles têm que estar muito informados sobre quantas dimensões, quantas possibilidades aí de toque pode acontecer. Pensa que vai errar. Né? Deixa eu ver, Bruna, que tu botou. Bom, pensa que vai errar, né? Mas então, mas que poder que tem essa reza? Se essa reza tem tanto poder, manda ele rezar pra ganhar na loteria, quem não quer ficar rico, né? Reza e pensa que vai ganhar na loteria e vamos ver se vai ganhar. Não vai acontecer.
Então fica sem rezar e observa se vai errar. É pensamento mágico, não é? Não é porque tu rezou que tu tá garantido que tu não vai ter problema, senão todo mundo rezava e tava salvo no mundo. Entende, Bruna? Eu tô aqui brincando, mas eu falo rindo com os pacientes mesmo, tá? Eu digo, não, então só um pouquinho, me dá essa reza pra cá, vou rezar junto e vou estar protegido, quero ganhar na loteria, quero tudo. Não é assim que funciona. Claro que a fé, ela é muito importante e muito significativa, mas as pessoas não podem ficar prisioneiras das rezas por conta disso. Jogar tudo pra Deus também tem a nossa parte, né, de estar atento pra não errar o trabalho. Minha neta eventualmente tem toque de tirar espinhas da mãe e da avó. Surgiu quando tomou sertralina. A médica suspendeu, ela ainda tem de vez em quando, ela tem TDAH. E as espinhas que ela tira não são delas, porque tem um primo do toque, eu chamo de primo, tá, gente? Que é o skin picking, que é o transtorno de escoriação, né? Que começa ali na adolescência. A gente tem que verificar, mas se tu tá falando que é nos outros, tem que verificar o seguinte, né? De novo, o que tá por trás, qual é o pensamento, o que ela acha que vai acontecer se ela não puder apertar essas espinhas. Acho estranho ter começado desencadeado pela medicação, porque essa medicação, em geral, é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina e ele protegeria, não surgiria. Pode ser uma coincidência dele estar tomando a medicação, penso eu, né? E daqui a pouco na idade da adolescência, não sei que idade ela tinha, e ter entrado essas questões das espinhas. Kelly, foi uma situação traumática com o pai. Ah, entendi. Todas as situações traumáticas, elas são grandes desencadeadores de transtornos mentais. Eu tô olhando, vocês estão tentando ver que horas são, gente. Daqui a pouco essa minha live cai. A gente pode desenvolver transtorno psiquiátrico a qualquer momento da vida, né? Tem vários marcos aí da vida. Até assim, a entrada da escola. Esse final de semana eu fiz uma postagem nos stories de um enfrentamento de um medo que eu tenho, traumático, que é andar a cavalo. Eu nunca andei a cavalo, mas uma história que uma amiga me contou quando eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, me gerou um trauma. E as crianças, elas podem ter traumas oriundos de filmes que elas assistem, de jogos, por isso que a gente tem que cuidar muito o conteúdo, né? Porque as pessoas acabam se traumatizando por conta disso. Não venci meu trauma, mas eu dei uma enfrentadinha. Ainda vou enfrentar tudo isso. Também tô indo. Tchau, lindona. Tchau, Jamile. Kelly, pai do paciente morreu e ele era bem apegado ao pai. Difícil, né? Difícil. Talvez tu possa parar, né, o tratamento e trabalhar essas questões de luto com ele para ele ficar mais estabilizado e depois vocês poderem entrar nessas questões do toque novamente, porque ele deve estar precisando de mais colo. Gabi tá falando, Cris, autorreverência tem ligação com o pensamento mágico? Ai, acho que não. Acho que não. Acho que não. Nunca pensei sobre isso. Autorreverência, isso? Deixa eu botar até meu óculos para ver se eu entendi direito. Autorreferência. Acho que não. Nunca pensei sobre isso. Tem que pensar melhor. Pois então, fiquei na dúvida agora. Mas eu nunca vi nada relacionado a isso, assim. Se quiser trazer mais um exemplo, me avisa. Gente, estamos com o tempo estourado aqui, pelo amor de Deus. Tempo estouradíssimo. Eu não fui nem até a metade de toda a folha que eu fiz. Eu acho que semana que vem eu vou trazer de novo as outras coisas que a gente precisa olhar pra gente não se perder desse tema que é tão importante. E eu quero, assim, meu desejo maior é que os profissionais estejam por dentro, que eles saibam, assim, pra mim é muito automático, o paciente vai falando, eu já penso assim, tal coisa, mas obviamente eu já atendi muitas pessoas, fiz mestrado, doutorado nisso, dou aula sobre isso, tô sempre debruçada nisso, então pra mim é natural, automático e instantâneo, e eu quero muito, muito que os pacientes saibam mais sobre isso, mas que os profissionais estejam mais capacitados pra isso também. Então semana que vem, com muito carinho, eu quero poder contar com vocês aqui para participar comigo. Essas perguntas eu acho que vem de um jeito mais natural e isso ajuda também as pessoas a poder pensar um pouco mais sobre isso. Então venham participar comigo,
É muito rico, anotem dúvidas que vocês têm, tragam essas dúvidas para participar, tá bem? Eu vou trabalhar esse tema por uns 2 meses pra frente. Vou dar um spoiler para vocês, porque eu tô montando aí um super lançamento de algo que não tem igual, que tá relacionado a toque, e eu tô fazendo sem pressa, com muito carinho, com muito cuidado, um material super completo, e mais adiante eu vou explicar para vocês, mas independente de qualquer coisa, eu quero cada vez mais trazer informações sobre toque para todo mundo, tá bom, gente? Um beijo muito grande, vem participar comigo no Papo Reto na semana que vem, que eu quero muito ter vocês. Deixa eu só ver aqui que a Gabi mandou uma última coisa. Cris, paciente tem um pensamento ruim e para responder a ele busca no ambiente respostas, tipo ver a letra B e acha que vai sair tudo bem. Às vezes a pessoa tem coisas relacionadas à contagem. Ele fica buscando essa letra pra tentar encontrar algo. Sabe aquela coisa, tu tá grávida, tu só enxerga a mulher grávida na rua? Ele fica buscando coisas que busquem, que deem esse reasseguramento. Isso é um ritual, tá? Então tem que ficar muito atento a tudo isso. Tá, gente? Um beijo grande pra todos vocês e até o Papo Reto da semana que vem, tá bom?